Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje, no nosso programa, nós iremos discutir a respeito dos cursos de teologia que são oferecidos no nosso país, do reconhecimento que alguns deles buscam receber do Estado, da opção que outras linhas, outras escolas fazem por permanecerem como cursos livres, qual a vantagem de um, qual a vantagem de outro. E para discutir esse assunto, está conosco o doutor Lourenço Estélio Rega, que é reitor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, aqui em Perdizes. Doutor Lourenço é especialista no assunto e durante muitos anos tem acompanhado o Ministério da Educação, particularmente nessa área de teologia. Doutor Lourenço, muito bem-vindo ao nosso programa, alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui também e participar desse momento. Nós vamos começar com uma pergunta muito simples, já para lançar as bases e o fundamento. Doutor Lourenço, o que é a teologia? A teologia, ela é o estudo de Deus e das relações de Deus com o mundo, das relações do mundo com Deus, e no nosso caso cristão, ela parte como fonte de verdade das Escrituras, da Palavra de Deus. Então nós estudamos a Bíblia para conhecer essas relações e os propósitos de Deus para o mundo em si. Em resumo, poderíamos dizer que é isso. Mas será que a Bíblia é a única fonte de estudo para a teologia? Porque para que a teologia seja uma disciplina considerada científica, ela precisa ter um objeto de estudo. Sim, No caso seria a Bíblia. Mas é somente na Bíblia que nós vamos encontrar a respeito de Deus, quem Ele é, e assim, ela é a única fonte para o estudo da teologia? Na realidade, você também pode fazer, no que na teologia chamamos, um estudo da revelação natural, que é a revelação de Deus na própria natureza e compreendendo Deus na sua manifestação da natureza. E aí nós podemos utilizar o concurso das diversas ciências, desde as ciências de núcleo duro, como as ciências ditas exatas, como as ciências humanas. Agora, no caso da teologia cristã, conforme nós cremos, nós temos sempre a Bíblia como nossa fonte de base de pesquisa. Então, ela é a fonte de diálogo com as demais áreas do conhecimento humano, a partir do momento que nós estudamos, por exemplo, a revelação natural de Deus, utilizando o conhecimento bíblico para entender a natureza, entender os fenômenos da natureza também. E hoje muitos fatos, inclusive científicos, já estão nas Escrituras há muito tempo. Fala-se em clonagem e Deus, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, executa uma operação que poderíamos até chamar de clonagem. Que foi a criação da mulher a partir da costela do homem. A partir do homem. E a palavra costela, no hebraico tselá, dá uma perspectiva interessante, porque quando você tem o núcleo da estrutura óssea, que é rico produtor de células, por que Deus então, usa um tselá, usa uma costela, uma estrutura óssea, né? Então, hoje a ciência começa a não discutir tão negativamente assim as Escrituras. Claro que a Bíblia foi escrita como nossa fonte de base, de pesquisa e ponto de partida, né? A Bíblia foi escrita numa época, ela surgiu dentro de um ambiente, de um contexto, e aí entra o estudo da teologia, procurando compreender o contexto também daquela época para que possa fazer as diversas pontes com o mundo de hoje, né? Mas para um cristão comum, qual seria a vantagem de estudar teologia? Não seria suficiente simplesmente pegar a Bíblia, ler a Bíblia, tirar suas próprias conclusões? Em que é que a teologia ajudaria o cristão comum? A teologia em si, ela não vem só como estudo da teologia, ou seja, teologia sistemática ou teologia bíblica com as suas definições. Há todo um ferramental paralelo que você utiliza, não só as ciências auxiliares, numa abordagem interdisciplinar, como a sociologia, a psicologia, a filosofia, mas você percebe, no nosso caso em português, a Bíblia não foi escrita em português, começa por aí. Então ela foi, Deus inspira as Escrituras em um idioma diferente do nosso, aliás, com muito mais profundidade do que nós. Então você tem de fazer um estudo das línguas originais, grego, hebraico, aramaico. Fora isso, você tem as grandes discussões dos manuscritos, então tem que estudar crítica textual. Fora isso, você tem as regras próprias de interpretação do texto bíblico, aí entra hermenêutica. Existe a hermenêutica geral, que é aplicada a qualquer área da ciência, o direito usa hermenêutica. O médico, para fazer um diagnóstico, usa um tipo de hermenêutica através da anatomia, patologia, etc. E
é a hermenêutica geral, mas a hermenêutica específica aplicada ao próprio texto bíblico e à sua própria estrutura de construção. Então, quando você estuda teologia, num curso formalizado, você tem a oportunidade de ter contato com essas diversas ferramentas, vamos dizer. Fora isso, você tem a construção da teologia foi se dando ao longo do tempo. Então, estudo da história da teologia, estudo da história da igreja. E fora isso, você também tem necessidade de conhecer o mundo presente, conhecer como as ideologias presentes acabam nos levando a ser de uma maneira ou de outra. Então, você estudando a teologia junto com sociologia, antropologia e filosofia, você tem condições de analisar isso à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Então, há todo um ferramental de apoio. Eu estou entendendo, mas a minha pergunta é a seguinte, e quem não tem condição de estudar? Isso. Uma dona de casa, que é cristã, que crê na Bíblia como a palavra de Deus, e ela quer seguir o caminho do cristianismo. Ela não tem acesso a esse tipo de estudo. Ela seria uma espécie de uma crente de nível inferior? Ou... Ela poderia estudar na igreja dela, na comunidade dela. Por exemplo, na igreja, se há que ela é membro ou frequenta, se ela, por exemplo, tem naquela igreja um trabalho educacional, que nós chamamos de educação religiosa, que dê condições para ela estudar a Bíblia, ela vai ter condições de ter uma noção básica, fundamental para a vida dela, para compreender aquilo que é essencial da teologia. Quem é Deus, qual o propósito dele com a criação do mundo, a nossa criação, com a relação do mundo, etc. Então, ela vai ter condições. Claro que ela não vai ter uma profundidade como alguém que estuda teologia, mas ela pelo menos vai ter o conhecimento básico para poder entender Deus, os relacionamentos de Deus com o mundo, o nosso relacionamento com Deus. Então a comunidade, a igreja passa a ser importante para a formação da pessoa em si também. Mas agora nós temos uma outra questão, qual seria então a necessidade dos estudos teológicos oferecidos pelas igrejas de receberem o aval do Estado? É o que nós veremos em seguida, após o nosso intervalo. Esse é o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Lourenço Estélio Rega, que é reitor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Estamos falando a respeito da teologia e particularmente do reconhecimento dos estudos teológicos pelo Estado brasileiro através do seu Ministério da Educação. Doutor Lourenço, qual seria a necessidade das igrejas procurarem o reconhecimento do Estado para os seus cursos de teologia? Se a teologia é o estudo de Deus, sim, se o objetivo da teologia é nos dar, como nós já vimos no bloco anterior, um conhecimento mais aprofundado de Deus e das coisas relacionadas com Deus, de nós mesmos e tudo mais, qual a necessidade de ter o aval do Estado? Qual é a vantagem disso? Eu vejo duas vantagens para a teologia em si, para a igreja, para os estudos confessionais e para a preparação dos quadros para as igrejas. Eu não vejo necessidade de uma oficialização. Agora, eu vejo duas grandes vantagens quando se esperam essas duas vantagens. Primeira é o reconhecimento público da atividade do egresso, vamos dizer assim, porque nem todos os egressos serão pastores ou reverendos, alguns vão atuar na área magisterial, outros vão atuar na área de aconselhamento, às vezes na área educacional, mas há um reconhecimento público de uma atividade e você está, digamos, com alguém já formado numa escola reconhecida, no mesmo pé de igualdade, e pode ter um reconhecimento, uma atuação de
trabalho na sociedade reconhecida, né? Então, eu, por exemplo, talvez foi o seu caso no passado, eu tinha bacharel em teologia, mestrado em teologia, e não tinha nada em relação a eu ter necessidade de prosseguir meus estudos. Aí entra a segunda vantagem, que é o prosseguimento dos estudos de quem tem necessidade de prosseguir nos seus estudos. No meu caso, eu fui para a carreira magisterial, né? Mas no caso de um pastor ou de um reverendo, ele poderá, por exemplo, fazer um curso de mestrado em educação, um curso de mestrado em comunicação ou em outra área, que poderá lhe enriquecer o ministério, dando-lhe mais espaço e também até um certo reconhecimento interno na sua comunidade. Então, eu creio que há essas duas vantagens, né? Se a pessoa realmente deseja isso. Se não desejar, eu não vejo que haja necessidade de um reconhecimento governamental. Muito bem. E teólogo é uma profissão reconhecida? Olha, há um projeto de lei ao Senado, PLS 115, creio que de 05, em que o senador Crivella, ele apresenta uma proposta. Mas lendo esse projeto de lei ao Senado, você descobre que, na realidade, é a descrição geral do ministério religioso. Recentemente eu questionei isso até o antigo relator, que era o senador Paulo Paim, sobre o tema, porque ele descreve o trabalho geral do ministro religioso, mas não do teólogo em si. Mas há um outro questionamento. Lá se fala na criação de um Conselho Federal de Teologia. Se é de teologia, vai isso interferir nas igrejas? Boa pergunta, né? Se é um Conselho Federal de Teólogos, já existe isso, esse conselho. Que, desculpe-me aqui, não faço comentários e nada a declarar sobre os atos desse conselho, que são bem conhecidos. Mas a pergunta minha, a assessoria jurídica do senador, que marquei uma entrevista em Brasília, foi a seguinte: quem vai administrar as receitas desse Conselho Federal de Teologia? Além da pergunta, o que ele vai fazer com a teologia em si, interferir com a ideologia, com a confessionalidade, né? Não tive resposta. E eu falei, veja bem, imagine você, doutor Augustus, todos os reverendos, rabinos, sheiks, pais de santo, líder de qualquer religião que vai ser obrigado a se registrar nesse conselho. Suponhamos que ele tem de pagar uma anuidade de R$100. O que se pretende? Eu não estou desconfiando de nada, eu estou fazendo perguntas. Foi isso que eu disse à assessoria jurídica do senador. E a assessoria jurídica me disse o seguinte: olha, nós queremos saber quantas pessoas vamos beneficiar com esse projeto de lei. Quantos milhões de teólogos nós vamos beneficiar no Brasil? Eu falei, teólogos, especialmente teólogos, eu creio que no Brasil, de todas as confissões, somos menos de 1000. O teólogo seria aquele que teria toda a sua formação teológica em escolas credenciadas, reconhecidas pelo MEC. Poderia ser sim ou não, porque, veja bem, há muitos colegas formados em escolas da Europa, em escolas dos Estados Unidos, da Inglaterra, que não têm o reconhecimento e produzem teologia. Então, na minha opinião, o teólogo é aquele que produz teologia para a igreja, essa é a minha questão. Ele não produz uma teologia, digamos, acadêmica diletantista, ele produz a teologia para a vida também, né? E outro detalhe importante, por exemplo, você analisando as 120 escolas, 120 cursos oficializados no Brasil, nenhum é público, todos são confessionais, embora haja uma universidade pública, uma ou duas, mas são cursos confessionais. Então, a ligação da teologia na história sempre é ligada com a atividade religiosa em alguma religião ou confissão. Mas deixa eu me interromper agora para fazer uma pergunta aqui que não quer calar. Como é que uma escola confessional, vamos supor, a Igreja Católica, por exemplo, como é que ela poderá manter um curso de teologia confessional seguindo a linha católica, se, de acordo com o Ministério da Educação, a pluralidade de ideias, o contraditório, faz parte do ensino superior e tem que estar presente? Então, como é que fica? E também tem a questão da autonomia da universidade. Isso, exato. Então, como é que fica essa questão da autonomia da universidade, o plural, o contraditório, junto com a ideologia, a linha confessional de uma instituição que oferece o curso de teologia? Nós temos diversas maneiras de entender isso, né? Primeiro, a legislação educacional não pode contrapor-se à Constituição. O artigo 5º
incisos 6 a 8 ou 6 a 7, trabalham muito com a expressão religiosa, a liberdade de expressão e consciência. A própria Constituição, a própria LDB, Lei 9394 de 2006, mostra que é possível existir uma escola e entre as classes, uma escola confessional, escolas comunitárias, etc., e a confessional. Artigo 20. Artigo 20. Artigo 20. Artigo 20, inciso 4. Então, veja bem, a própria manifestação da confessionalidade, da cor ideológica, ela está presente. Numa escola, por exemplo, psicologia, aquela escola ela segue uma linha, digamos, psicanalítica, freudiana, outra segue uma linha skinneriana, o que é muito raro achar hoje. Né? E, enfim, isso é possível acontecer mesmo fora da teologia. No caso da teologia, o parecer 241 de 99, que deu origem à oficialização do ensino teológico, ele deixa claro que a composição curricular será livre, de acordo com cada tradição religiosa. Mas esse parecer ele foi suplantado agora, recentemente. Na realidade, o que acontece? Ele foi e não foi, porque o parecer 51, que apresenta os 6 eixos, na realidade ele mostra o diálogo da teologia com diversas áreas do conhecimento. Aliás, 7 eixos, porque lembra que nós pedimos a inclusão do eixo teológico. Né? É impossível, aquela discussão lá foi interessante. Mas, de qualquer maneira, ele não, digamos, impede a manifestação da confessionalidade e a cor confessional. As diretrizes curriculares que estão em discussão no Conselho Nacional de Educação, que, aliás, você foi um dos grandes motivadores dessa discussão, né? Eu tenho até aqui em mãos o documento. Na realidade, o que acontece? Nós trabalhamos, se você se lembra bem, nessas diretrizes de maneira a manter o espírito do parecer 241. E o CNE, em audiência pública recente, deu um parecer positivo, o CNE não, a comissão que está estudando o assunto deu um parecer até positivo na manifestação confessional, mesmo porque nós argumentamos, no momento dos debates, a existência de 120 cursos, dos quais todos são confessionais. Né? Agora, é claro que você, ao modelar um curso de teologia, o que você precisa é manter esse curso em diálogo com diversas áreas do conhecimento. Sem dúvida. Você deve ter, pelo menos nesse curso, uma disciplina de religiões mundiais em que os alunos tenham conhecimento das diversas religiões. Agora, a própria concepção das diretrizes curriculares, elas não interferem no conteúdo em si da disciplina porque elas interfeririam no conceito de pedagogia, da autonomia pedagógica, que ele se estende, ele inunda, inclusive, não só a universidade, mas a faculdade isolada, que é o grande dilema nosso hoje, a faculdade isolada, que não tem tanta força e autonomia, mas tem autonomia pedagógica. Então, não há como o MEC dizer que você tem que dar tais e tais e tais e tais conteúdos, porque o conceito de currículo mínimo e o conceito de grade, não de matriz, mas de grade curricular, ele é suplantado pelo conceito de diretrizes que dá apenas, digamos, as linhas mestras e não detalhadas. Né? Então, por exemplo, no caso dos cursos de teologia, a proposta que fizemos, você deve se lembrar, em vez de trabalharmos com 7 eixos, e isso pegou muito lá na audiência do CNE, não quisemos tocar muito, mas isso vai acontecer naturalmente, porque aí a gente tem que trabalhar em doses que nem homeopáticas, né? Mínimas e dinâmicas. Então, o que acontece? Os 3 núcleos que apresentamos, ou dimensões, se quiserem, suplantam os 7 eixos, porque é a dimensão fundamental. Lembra-se que fizemos uma análise de 73 matrizes curriculares. Lembro bem, uma planilha gigantesca, mal cabia na mesa. De diversas escolas e confessionalidades cristãs e não cristãs. E há um núcleo fundamental de disciplinas que caracterizam a teologia. Depois disso, colocamos o núcleo interdisciplinar, que mostra o diálogo da teologia com as diversas ciências, psicologia, sociologia, filosofia, direito, ética, embora eu preferia deixar ética lá no fundamental, mas ficou ali, etc. E depois nós trabalhamos com o núcleo teórico-prático, mostrando que a formação teológica ela não é livresca, né? E ela vai se aplicar ao mundo. O trabalho do teólogo, do ministro, é aplicado ao mundo. Tem que se relacionar com isso, senão não vale. Então você percebe, a descrição dos 3 itens pegou muito bem, com pequenos ajustes ali na audiência, muito pequenos, de maneira que suplantam os 6 eixos. Os 6 eixos, mesmo assim, do jeito que ficou
o parecer 51, que você participou ativamente também, ele acabou saindo de um conceito diretivo para um conceito mais descritivo. Então, de uma certa maneira, eu diria em resumo, doutor Augusto, que a construção do projeto pedagógico da escola depende de quem dirige a escola. Depende, digamos, da a liberdade para isso. A liberdade. Então, se você quer uma teologia, digamos, aberta, se você quiser uma teologia liberal, se você quiser uma teologia conservadora, uma teologia da sua denominação, você faz. É claro que você tem que fazer um curso de teologia, você não tem como colocar disciplinas ali. Eu conheço um curso, nessa pesquisa toda de cursos, eu conheci um curso que, por ter uma ênfase muito grande na área de ciências da saúde, incluiu uma série de disciplinas de saúde em teologia. Talvez para economizar na planilha de orçamento, aí já dificulta, né? Mas o núcleo básico de teologia é possível a denominação colocar, os diálogos com as diversas disciplinas, enfim. Nesse termo, as diretrizes dão um caminho muito bom. E o parecer 51 ficou mais light, eu acredito nisso. Muito bem. No próximo bloco, encerrando, nós iremos discutir o futuro dos cursos de teologia no Brasil, a partir agora dessa última audiência a respeito das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de teologia. Até o próximo bloco. Estamos de volta. A Academia em Debate hoje está discutindo a questão dos cursos de teologia reconhecidos pelo MEC. E conosco está o doutor Lourenço Estélio Rega, que é reitor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em Perdizes. Doutor Lourenço, qual é o futuro dos cursos de teologia a partir dessa última reunião sobre as diretrizes curriculares nacionais para os referidos cursos? A tendência será de um aumento da procura pelo reconhecimento? Será que as igrejas vão preferir continuar tendo seus cursos livres na formação dos obreiros? Qual a sua opinião, sua impressão? Olha, eu creio que as duas modalidades de oferta, elas continuam, porque nem sempre é possível uma igreja, digamos, uma denominação com poucos recursos, manter um curso de teologia. A minha instituição é uma faculdade isolada, então o cálculo que nós temos do curso de orçamentação, ele é muito específico. Quando a escola é legalizada, isto é, pessoa jurídica, é cerca de 34% a 36% do orçamento. Quando ela consegue o credenciamento e autorização, que é o primeiro passo, esse custo vai para 46%, 47%. Quando ela vai para o reconhecimento, que a exigência é maior, chega a 55%. Então, vai ficando pesado. Vai ficando pesado. Então, nem sempre é possível o aluno pagar por aquele curso. Se a denominação tem um subsídio, ela pode manter. Então, isso significa que ainda teremos cursos não oficiais por algum tempo, né, não oficializados, vamos assim dizer. A grande questão que eu acredito é uma questão legal, que os cursos não oficializados, pela legislação presente e por processos que o Ministério Público tem aberto, nem o MEC em si abre, ele reage às posturas e solicitações do Ministério Público, que a oferta de cursos com graus acadêmicos reconhecidos já não podem ser feitas com bacharelado, mestrado, doutorado e especialização. Então isso restringe um pouco, né? E mesmo usar o nome faculdade, porque são nomes restritos a instituições credenciadas. Então, neste caso, é um período de tempo que se mantém. O que a gente tem proposto para as instituições é quem tem curso com ensino à distância, socorra as instituições que não têm condições de se oficializar.
e faça um mix de cursos com... Cada escola tem a sua especificidade, né? Possa fazer esse mix de cursos. Porque imagine só, o Brasil é um país continental e as pessoas nem sempre podem se locomover. Pagar despesa de hotelaria num pensionato é difícil. É caro para a pessoa, às vezes para a denominação. Por outro lado, a pessoa se sente vocacionada, às vezes depois de casada, não tem como deixar a família. Então, nós estamos tentando, nós que eu digo, são diversos líderes no campo, tentando encontrar um meio. E o meio seria esse, de ajudar as escolas, quem tem curso credenciado, por ensino à distância ou para ensino à distância, crie polos com essas escolas manteriam cursos específicos que são a característica delas, e o curso à distância com polos credenciados, legalizados, para poder atender essa demanda grande. Porque não há como formar um ministro por um ensino à distância. De fato, isso é muito difícil. Imagina um sermão de prova, não é? Pois é. Feito assim. Última pergunta, nós estamos já chegando ao fim. Se a tendência for de que os líderes das igrejas vão cada vez mais se formar em cursos com reconhecimento do MEC, não corremos o risco de a igreja evangélica brasileira se tornar intelectualizada, acadêmica e divorciada, distinta das raízes, da base, do povão, da necessidade do povo, que frequentemente está bastante alheio a todas essas discussões acadêmicas teológicas que acontecem nas escolas de teologia? Sem dúvida, se a escola não tiver no seu projeto a formação mais integral, mais ampla, né? Na nossa escola temos o que chamamos de pedagogia integral, em que nós formamos o aluno em diversas áreas, desde a sua formação acadêmica, a sua formação prática, afetiva, relacional e de caráter. Então, isso é possível, inclusive nas diretrizes tem toques disso, inclusive. Então, a escola, ela precisa entender que o teólogo ou o bacharel em teologia, ele tem necessidade de exercer a sua função no mundo, como ministro religioso, como ministro de comunidades, como conselheiro, inclusive, em situações difíceis que nós vivemos. Enfim, a escola tem necessidade. Na graduação é necessário que haja a presença de estágios, por exemplo. Não são obrigatórios, mas por que não torná-los obrigatórios para a formatura? Para colocar o indivíduo lá no campo, já em contato com o povo. A nossa escola tem 300 horas de estágio. Então, se você faz um mix de objetivos, visando o aluno como um todo, incluindo a ideia de ser também um ministro ou um servo na comunidade, você há de incluir a parte de formação prática também, né? Então, eu creio que isso pode ajudar bem as igrejas. Muito bem, esse foi o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Lourenço Stélio Rega, discutindo a respeito de teologia e do seu reconhecimento pelo MEC. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus o abençoe. Até o próximo programa Academia em Debate.